está resolvendo aqui o exercício de física da parte de eletrodinâmica, onde na letra A ele está pedindo para a gente encontrar qual das retas representa o gerador. A reta que representa o gerador, você pode caracterizar ela pelo fato de que quando no gerador a corrente é máxima, a tensão é igual a zero, porque toda a força eletromotriz do gerador está sendo dissipada na forma de calor pela resistência interna do gerador. Dizemos que tem-se uma corrente de curto-circuito nesse caso, né? Onde a força eletromotriz vai estar sendo toda dissipada pela resistência interna do gerador, na forma de calor. Nesse caso, a potência útil do gerador é igual a zero, porque a potência é dada pelo produto da corrente pela tensão. Como a tensão é zero, esse produto é igual a zero. Outro fato que vale a pena lembrar é que quando a corrente for zero, ou seja, quando não tiver o gerador não tiver conectado a um circuito fechado, se tiver um circuito aberto, a tensão é igual à força eletromotriz, ou seja, a força eletromotriz é igual à tensão. Nesse caso aqui, a gente pode pensar como uma pilha que não esteja conectada a um circuito. A pilha está desconectada, ou seja, aqui não existe nenhuma passagem de corrente aqui. Se você fechar o circuito aqui, você vai ter uma passagem de corrente onde a tensão vai ser zero, porque não existe resistência à passagem dessa corrente. Se você abrir o circuito, você não tem passagem de corrente e a diferença de potencial entre o polo negativo e o polo positivo vai ser igual à força eletromotriz da pilha. Você pode fazer isso com o voltímetro, determinar essa diferença de potencial. Como o voltímetro tem resistência infinita, não haverá passagem de corrente, é a mesma coisa que não tivesse ligado, essa pilha não tivesse em um circuito fechado, porque a resistência do voltímetro ela é infinita, ou seja, ele oferece infinita resistência à passagem de corrente. E se você, por exemplo, tirasse esse voltímetro e colocasse um amperímetro aqui, você teria uma corrente então de curto-circuito, que no caso determinaria, a gente tem um amperímetro, o amperímetro tem resistência nula, ou seja, toda a corrente ele é feito para isso, ele é feito para medir a corrente que passa pelo circuito. Toda a corrente que passa pelo circuito vai atravessar o amperímetro e vai criar uma corrente de curto-circuito aqui, que nesse caso toda a energia produzida quimicamente pela pilha vai ser dissipada pela resistência interna da pilha na forma de calor. E você descarrega a pilha, danifica ela. Ele está pedindo daí na letra B para a gente determinar a força eletromotriz do gerador. A força eletromotriz, quando a corrente for de curto-circuito, ela vai ser totalmente dissipada pela resistência interna. Como a gente tem o valor da corrente de curto-circuito, que é esse aqui, que é o 10, a gente pode calcular o valor da força eletromotriz pela corrente de curto-circuito. Porém, a gente não tem o valor da resistência. A resistência de um gerador ela corresponde ao coeficiente angular da reta do gerador. O que isso quer dizer? Quer dizer que a tangente desse ângulo aqui ela corresponde ao A, que é o coeficiente angular da equação da reta. No caso ali a gente tem uma reta decrescente, né? Esse A aqui ele é dado pela tangente do ângulo alfa, que é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Aqui que a gente tem essa distância aqui como cateto oposto e essa distância aqui como cateto adjacente daquele ângulo ali. Essa medida aqui é a mesma daqui. Então a gente tem que a tangente de alfa é igual a 15 dividido por 5, que é igual a 3. Esse é o valor da resistência interna do gerador. A inclinação da reta, que corresponde ao coeficiente angular da equação da reta. O B corresponde à força eletromotriz, mas ele não deu para a gente aqui.
Isso é o que a gente vai achar pelo valor da corrente de curto-circuito. Como ele disse que a corrente de curto-circuito é 10, a gente tem que a resistência, essa resistência aqui é 3, e 10 vezes 3, esse aqui passa para lá multiplicando, é igual a E, que é a força eletromotriz, que vai ser igual a 30 volts. Na letra C, ele está perguntando qual é a força contra-eletromotriz e a resistência interna do receptor. A gente já sabe que a equação, que a reta que corresponde ao gráfico do receptor é a reta amarela, a reta número 2. Essa é a número 2, essa é a número 1. Você tem que a equação do receptor, ela segue o mesmo raciocínio da equação do gerador, só que em vez do coeficiente angular da reta ser negativo, ele é positivo. O A é positivo. Essa é do gerador, essa é do receptor. Aqui, se você olhar, imaginar uma reta paralela ao eixo das abscissas, que é o eixo X, aqui você tem um ângulo reto, e aqui você tem o ângulo que a reta forma com o eixo X. Isso é importante, que esse ângulo deve ser calculado em base ao ângulo que a reta faz com o eixo X. Você, por exemplo, se fosse calcular aqui, não poderia ser esse ângulo aqui, tem que ser esse aqui, né? Portanto, a gente vai calcular a tangente desse ângulo, e como essa distância aqui de 15 até 10 é a mesma distância desse cateto, esse vai ser o cateto oposto, e como essa distância aqui é a mesma dessa distância aqui, esse vai ser o cateto adjacente. Então a gente tem que a tangente do ângulo, vou chamar de θ esse aqui em vez de alfa, tangente de θ é igual a 5, que é o cateto oposto, esse aqui, né? Essa distância aqui é a mesma dessa daqui, dividido por 5, que é essa distância aqui, que é a mesma dessa daqui, que é igual à resistência interna do receptor, que eu falei que o coeficiente da reta, o A, é sempre a resistência interna, esse do receptor, esse do gerador, que é igual a 1 ohm. Essa é a resistência interna do receptor. Para achar a força contra a eletromotriz, a gente vai reescrever a equação da reta, onde o y ele corresponde a esse u aqui. Esse u ele é igual a y, ou não? A gente vai chamar ele de u é igual. O a gente já sabe que é a mesma coisa que o r, que corresponde ao coeficiente angular da reta. O x a gente sabe que é I, mais o B, que a gente já tinha dito antes, que é a força contra a eletromotriz. Substituindo os valores num ponto conhecido, a gente vai ter que olhar para o gráfico e ver onde esses valores são conhecidos. Nesse ponto aqui, a corrente vale 5. Nesse ponto aqui onde elas se cruzam, a gente conhece o valor da corrente, a gente conhece o valor da tensão, corrente, é só substituir daí. A gente já calculou o valor da tangente do coeficiente angular da reta, então a gente substitui, então que 15 é igual a R, que é 1, vezes I, que é 5, mais E, que é a força contra a eletromotriz. 15 menos 5 é igual a E é igual a 10 volts. Na letra D ele está pedindo para a gente desenhar um esquema representando o gerador ligado ao receptor. No gerador a representação da corrente elétrica é sempre do menor potencial para o maior potencial, ou seja, a corrente flui nesse sentido. No receptor é o contrário, a corrente flui do maior potencial para o menor potencial. Aqui faltou a resistência aqui, né? E esse é o
o esquema. Aqui no caso a gente tem 10 volts em força eletromotriz e aqui a gente tem 30 volts. Aqui a gente tem 3 ohm e aqui a gente tem 1 ohm. Ele também está pedindo para a gente achar a intensidade da corrente no circuito e comparar com o gráfico. Eu vou resolver ao contrário. Primeiro eu vou comparar com o gráfico aqui, onde os dois, o receptor, tanto o receptor quanto o gerador nesse ponto aqui tem a mesma tensão. Então eu vou usar a equação do gerador. U é igual a E menos R vezes I. E a do receptor, que é U, é igual a E' mais R vezes I. Como as duas tensões são iguais, eu posso igualar as duas equações. E menos R vezes I é igual a E' mais R vezes I. Passando o E' para o lado de cá e o R vezes I para o lado de lá, ele está somando aqui, passa para cá, subtraindo. E aqui também ele está subtraindo, passa para lá somando. Então R vezes I mais R vezes I. Fica aqui E menos E é 30 menos 10. É igual a Rzão é... Aqui a gente pode pôr o I em evidência. I que multiplica R mais R. A gente sabe os valores de R e R também. Então aqui a gente tem 20 igual a I vezes 3 mais 1. E é igual a... Esse passa para lá dividindo. 3 mais 1 é 4. 20 dividido por 4 é 5 amperes.